Efésios capítulo 6, versículo 4. Vamos abrir a palavra lá. Nós já vimos muita coisa até aqui, já vimos o papel do homem, da mulher, já tentamos aplicar isso aos irmãos, na realidade de cada irmão. E vejam a beleza das Escrituras. Efésios 6, 4, juntamente com Colossenses 3, 21. Nós vamos ficar em Efésios, mas os dois textos associados. Olha o que diz. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Segura aí, porque nós vamos voltar aí. Vá até Colossenses capítulo 3, versículo 21, um pouquinho mais para frente. Diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então Efésios está dizendo, pais, não irriteis. Colossenses está dizendo, pais, não irriteis. Queridos, nós seguimos uma regra de interpretação das Escrituras. Toda vez que a palavra de Deus repetir algo por duas vezes, é que aquilo é de dupla importância. A única ordem nas Escrituras para a gente educar filho no Novo Testamento é: pais, não irriteis os vossos filhos. Efésios, ele abre o texto dizendo, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero olhar essas três palavras no grego: irritação, disciplina e admoestação. E em Efésios eu quero olhar a palavra desanimados, para que não fiquem desanimados. Então são quatro expressões que nós temos que entender para confirmar o que irrita um filho. A Bíblia ela é de uma beleza ímpar. Como eu disse para vocês, quando a Bíblia repete um princípio, aquele princípio é de dupla importância. Quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, Jesus está trazendo uma verdade dúplice. Uma verdade de urgência, de dupla importância. Quando José foi interpretar o sonho de Faraó, vocês lembram que Faraó teve um sonho duplo. O sonho era a mesma coisa. As vacas gordas, as vacas magras engolindo as gordas, e as espigas mirradas engolindo as espigas grandes. Vocês lembram disso? Quando José foi interpretar o sonho para Faraó, José falou assim: o sonho é dúplice porque Deus se apressa em fazê-lo. Então, quando a palavra de Deus traz uma ordem dupla, é porque Deus se apressa em cumprir aquilo. A ordem de não irritar filho é uma ordem importantíssima. É uma das poucas coisas que desorganizam um filho a ponto de enlouquecê-lo, a ponto do peão sair de si. É uma das poucas coisas em que acontece. A primeira família nas Escrituras, nós tivemos uma explosão de ira. Vocês lembram? Caim e Abel? Caim teve uma explosão de ira a tal ponto que ele fez o quê? Matou o irmão. Queridos, a Bíblia ela é precisa, ela é exata. Nós precisamos atentar para esse fato. Você é pai, quer ser pai, você tem que aprender a lidar com essa realidade. A ira é um sentimento natural no ser humano. A ira é um sentimento que é da condição de pecador. Ela vai vir. Ela vai vir dentro de nós. Ela pode ser para fora, como ela pode ser para dentro. Tem pessoas que não falam e adoecem. É um movimento de ira. Pode estar jogando para dentro de si mesmo.
Tem pessoas que põem para fora, de um jeito brando, de um jeito grave. Eu vou mostrar para vocês, no original das Escrituras, a diferença dessas duas expressões que existem. Mas o fato é o seguinte: esta ordem é importante. Este fato precisa ser atentado por nós. Por quê? Porque Deus não faz nada à toa. A gente abre os manuais de psicologia que tem talvez aí, eu vou ser generoso, tem 100 anos. Você abre os manuais de psicologia com 100 anos e você pega essa porção escrita há quase 2000 anos. Os manuais de psicologia dizem que uma das principais características da irritação no adolescente, na criança e no adolescente, qual que é? Ira. Uma das principais características de ira do adolescente ou da depressão, estou colocando certo, da depressão, é a ira. Olha o que a Bíblia fez: para que não fiquem desanimados. Então a ira é um sentimento que vai vir no filho, e alguns, um tempo depois, por algum motivo, vão se sentir tão pressionados que vão abater numa crise de depressão, de tristeza, de melancolia. Por que que isso acontece? Porque os pais não perceberam, não se deram conta de que o filho estava irritando. Então a Bíblia ela é muito precisa. A palavra desanimados aí em Colossenses, ela significa atúmeo no grego, que significa estar sem ânimo, abatido, desencorajado. Então o filho vai ficando abatido, ele vai ficando desencorajado. Só que primeiro, segundo as Escrituras, qual é o sentimento que vem? E vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados, para que eles não fiquem abatidos. Isso é muito comum em criança, mas muito comum em criança. A criança, de repente, tem uma febre, onde você não acha motivo orgânico para a febre. O que está havendo com ela? Ela ficou irritada um pouco antes, e agora está manifestando com abatimento. O corpo prostrou, a tal ponto do corpo manifestar isso com uma febre. Então, meus queridos, é muito simples as Escrituras. Geralmente a gente só vai perceber, o ser humano, a gente é muito tardio para as coisas. A mulher, como ela tem aquela visão imediata, ela enxerga com mais clareza algumas coisas, e o homem, ele demora muito mais do que a mulher, porque a gente não tem essa visão imediata. Em geral, a gente só vai perceber a hora que o filho já está com uma manifestação mais pesada. Ele já desanimou, já abateu, já adoeceu. Aí é que a gente vai acordar e vai correr atrás para ver o que houve. Então, aqui o que nós vamos ver? Eu quero chegar no ponto de o que irrita um filho. Mas para isso eu tenho que definir os termos. Então já defini desanimados, atúmeo. Então, estar sem ânimo, abatido, desencorajado. Agora volta a Efésios. Deixa eu mostrar para os irmãos as expressões ali em Efésios. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Essa palavra ira, ela tem duas grandes raízes no grego. Queridos, o português ele é uma língua que não é rica. Por exemplo, a palavra criança, no grego, nós temos 9 raízes. 9. Então a gente lê tudo por criança. A palavra amor, nós temos pelo menos 3 raízes, 3 sentidos diferentes. Então é muito amplo o grego. Na palavra ira, nós temos pelo menos 2 manifestações. Uma das manifestações é thumos, que é aquela, eu vou bater a mão. Sabe o sujeito explosivo?
que de repente veio, pum! 10 minutos depois, está quieto num canto. Essa é uma expressão de Thumos. Ela é uma reação explosiva. Uma vez eu ouvi uma história de uma mulher de 1,5 metro de altura que arrancou o para-brisa de um Ômega. Levantou os pés dentro do carro, numa crise de explosão, Thumos, e pum, pôs para fora, arrancando o para-brisa. Agora, nós temos hoje filhos, hoje é da modernidade, que pega o estilete, até sangrar. Quando sangra, alivia. Thumos significa uma explosão de ira. É um sentimento mais interior. Ele inflama muito rápido e logo depois ele abranda. Isso é thumos. E aí, mas tem uma outra expressão, que é orge, no grego. O que significa orge? Orge é um sentimento mais próximo da indignação. Ai, não acredito. Ai, não posso nem ver isso. Quero nem ver para não ficar irritado. É aquele sentimento interno que a pessoa tem, ele é mais constante, mas ele não é explosivo dentro da pessoa. Esta pessoa pode ter esta ira jogada mais para dentro também, não apenas para fora. Ela vai se aguentando, se aguentando, se aguentando, se aguentando. E aí, de repente, essa criança está com uma coisa chamada bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Roçar os dentes. Ou está com crise de enxaqueca, e aí vai para o dentista e descobre que ele tem apertamento. Então, a palavra ira tem esses dois sentidos. Aqui, e vós pais, não irriteis os vossos filhos, a expressão ali é uma raiz do orge, não é do thumos. Por exemplo, eu vou dar uma expressão de thumos, essa explosão de raiva. Quando os 3 reis magos chegam até Herodes, viemos adorar o recém-nascido rei dos judeus. Herodes era um político extremamente hábil, a história mostra isso. Então vai lá, e depois que vocês tiverem adorado, vem e me dizem, para eu também ir lá adorar. Mas se ele era rei, o que ele queria fazer? Matá-lo. Os 3 reis magos, orientados pelo Senhor, não voltam a Herodes e vão por outro caminho e vão embora. Aí o texto diz que ele, irado, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A expressão ali é thumos. É uma ira que pode matar. É uma ira que pode ferir alguém. Lembra a história que eu contei para os irmãos, daquele irmão que dobrou a mangueira e deu nas mãozinhas da criança de 5 anos? Teve a mão amputada? Vocês lembram dessa história? Isso daí é thumos. É uma reação muito violenta. Uma mulher batendo no marido, um marido batendo na mulher, um filho batendo num pai, um pai batendo num filho, a gente batendo de forma estúpida num animal. Tudo isso daí é thumos. É uma reação explosiva que vem lá de dentro. Tudo bem? Então o texto diz assim: e vós, pais, não provoquem essa ira branda. A Bíblia não está falando de provocar uma ira grave, porque só entra na grave
Quando você tem um pouco da branda. Alguns vão ter a branda e nunca vão entrar na grave. Mas a grave, ela tem que derivar dessa branda, de uma explosão que vai ter dentro da pessoa. E vós, pais, não provoqueis esta orge no filho de vocês, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, a Bíblia é muito singular. A palavra disciplina, olha o arranjo que o Espírito fez, significa treinamento por ação. E a palavra admoestação significa treinamento por palavra. Seja por incentivo, seja por recriminação. Então deixa eu fracionar as duas. Disciplina é um treinamento por ação. Eu estou vendo que o filho está indo lá, ligando o botãozinho que não é para ele ligar. Então você vai lá, querido, não faça isso. Você pega a mãozinha dela, da criança, eu não quero que você faça isso daqui, não é para você ligar. É um treinamento por ação. Eu estou corrigindo a ação. Isso é disciplina. Só que a admoestação é um treinamento por palavra. Eu tenho que alcançar a mente da pessoa. Vocês lembram o texto que nós estudamos, Provérbios 12:1? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. É como se o texto dissesse assim: quem ama a disciplina, ama a admoestação. A finalidade não é ganhar a conduta da criança. A finalidade é ganhar a mente da criança. Porque se você ganhar a mente, não importa onde ela estiver, ela vai agir de um jeito correto. Vocês estão conseguindo entender? A Bíblia é muito inteligente. Mas muito. Ela, na simplicidade dela, ela amarra todas as coisas. Ela consegue amarrar tudo. Né? Então, e vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-vos na disciplina. Então vai ter uma vez ou outra que eu vou ter que conter a conduta. Vou dar um exemplo. Os meus 2 filhos, no período ali acima de 12 anos, quando eles começam a interagir muito com os jovens, eles vêm com palavras estranhas, com palavrões, às vezes vêm tratando os pais como se fosse o amigo, né? Então, tem filho que chega e diz, não, cara, não é bem assim, para o pai. Os meus eu não lembro mais as expressões. E eu ajudava, eu disciplinava a ação deles. Filho, peraí. Não sou amiguinho teu. Eu sou o seu pai. Então fala de novo a mesma coisa de outro jeito. Eu sou o seu pai. Eu sou um amigo, mas eu não sou o amiguinho que você tem na escola. Você está me entendendo? Então de novo, comece de novo. Você corrige, eu freiei uma conduta. Agora, isso daqui é a disciplina. Onde entra a admoestação? Sentar depois, com calma. Querido, presta atenção, quando você passear pelo mundo, você vai absorver coisas do mundo. Mas você tem que perceber isso que você está absorvendo. Você não pode trazer para a sua vida as coisas que os outros vivem. Você está me entendendo? Então, papai vai te chamar a atenção todas as vezes que forem necessárias. Ó, eu admoestando, trabalhando a mente do filho, ensinando o filho a interagir com a vida. Vocês estão conseguindo entender? Então, é um treinamento, ora por ação, é um treinamento, ora por palavras. Na palavra, nós temos que ter um cuidado, porque em geral a gente fala recriminando. Que é isso, moleque? Para com isso. Corrige isso. Mas a palavra admoestação significa um treinamento por palavra na recriminação ou no incentivo. Nossa, que legal! Que joia isso daqui! Meus queridos, quem aqui não vincula com alguém que fala coisa boa? Quem aqui não se sente bem com alguém
que tem um espírito mais leve, mais gostoso, mais estimulante, que vê coisa boa em coisa difícil. Quem aqui não gosta de uma pessoa assim? Qualquer um de nós vai amar uma pessoa assim. Os filhos, a mesma coisa. Se você treinar por ação, treinar por palavra, apenas caceteando, não há quem suporte uma pessoa assim. Uma pessoa queixosa ou crítica é uma pessoa sozinha. Uma pessoa queixosa ou crítica é uma pessoa sozinha. Se você for um pai queixoso ou crítico, sabe o que seus filhos vão fazer com você? Distanciar. E aí eu vou um pouquinho mais longe, especialmente para as irmãs. Qual o principal papel da mulher no casamento? Qual o principal papel da mulher no casamento? Cuidar de pessoas. Uma mãe que é excepcional mãe, oi querida, eu te amo tanto, mas é azeda com o marido, o filho faz o mesmo caminho de distanciamento. Porque o filho vê. Gente, escorre pelos dedos. Filho absorve tudo, inclusive o que ele não vê. Porque é um princípio espiritual. Semeou, colheu. Mas a criança começou a conversar a partir dos 2 anos. Ela já absorve antes. Mas especialmente com a comunicação. A criança começa a falar aos 2 anos. Ela vai ter um vocabulário mais rico em torno dos 9 e 10 anos. Aí ela absorve. Quanto mais comunicação ela tiver, mais absorção ela tem. Quanto mais sensível for a criança, mais esponja ela é. Vocês estão me entendendo? Aí, sabe aquele filho que é ovelha negra? Que o povo aí por fora diz que é ovelha negra? Ele não é ovelha negra. Ele é a mais branquinha de todas. Sabe por quê? Porque ele é aquele que viu, absorveu e por ser criança não soube pôr para fora, pôs de um jeito errado. Está fazendo sentido para vocês? Possivelmente tem um tanto de sensibilidade maior dentro dele, absorveu as coisas e manifestou de alguma forma aquilo que ele estava vendo. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tudo bem até aqui? Dá para tocar? Está entendido os termos? Agora vamos lá. O que irrita filho? Eu vou colocar alguns pecados, eu vou dividir em 3 etapas. Eu vou dividir em pecados de rotina. O que irrita é pecar. O pecado do pai e da mãe irrita. Santidade nunca irrita. Pecado irrita. Eu vou dividir em 3 etapas. Os pecados de irritação, os pecados de rotina, os pecados de fala e os pecados de abuso. Eu vou separar nessas 3 etapas. Então nós vamos ver agora os pecados da rotina familiar. Abram para mim, por favor, em Provérbios 11:29. Diz assim: o que perturba a casa herda o vento. O que perturba a casa herda o vento. Só que parece sem sentido, né? Agora abram Provérbios 11:9. Você perturbou a casa, não criou uma rotina boa dentro da casa, você vai herdar o vento. Fez sentido? Agora, olhem em Oséias capítulo 8, versículo 7. Um irmão leia, por favor. Porque
semeiam ventos e ressegarão tormentas. Até aqui, irmão. Semeiam ventos e colhem tempestades. Então preste atenção. O que perturba a casa herda o vento. Só que quem colhe o vento, quem planta o vento, colhe tempestade. Meus queridos, nenhum de nós, ao perturbar a casa, sabe se um filho vai trazer um vento ou uma tempestade. Nenhum de nós, ao perturbar a casa, sabe se nós vamos trazer um vento ou uma tempestade. Nenhum de nós sabe, só Deus sabe. Por isso, qual é a regra? Não perturbemos a casa. Porque o que perturba a casa herda o vento. E quem herdar o vento tem uma chance enorme de colher uma tempestade. Então, onde é que a gente se livra da tempestade? Não perturbando a casa. Então, existem pecados que são contra o ritmo da casa. São contra a rotina da casa. Filho precisa de rotina e de rotina tranquila. São pouquíssimas as crianças que, por temperamento, suportam uma rotina agitada. São pouquíssimas as crianças. A grande maioria das crianças, elas reagem fortemente a uma rotina perturbada, a uma rotina agitada, com pressa, sem presença de mãe, em especial até os 12 anos de idade. São pouquíssimas as crianças que suportam isso. Oh, meus queridos, nós temos que atentar para esses pecados que eu vou mencionar agora, que são os pecados de rotina familiar. São os pecados que vão perturbar a casa. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro pecado de rotina familiar: atrito conjugal. Pais brigaram, filhos ficam instáveis. E por briga, eu vou dizer o seguinte, vamos partir do bom senso. É natural um casal brigar? É. Quer dizer que o filho é um bibelô e nunca pode ver o casal não brigar? Não. O que o filho não pode é ver uma briga que não se resolve. O que o filho não pode é ver uma briga que se repete. Porque aí é um sinal de que não foi resolvido. O atrito é uma coisa natural da vida humana. Aliás, Eclesiastes diz assim: há tempo de nascer e de morrer, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, há tempo de plantar e de colher, há tempo de paz e há tempo de guerra. Vai ter tempo em que a gente vai entrar num embate? Vai. Só que aí a gente para e resolve. O embate foi no carro, as crianças estavam atrás, problema nenhum. Resolveu depois? Chama as crianças. Queridos, vocês lembram que vocês viram o papai e a mamãe atritarem? Então deixa eu dizer, nós já sentamos, conversamos e resolvemos. Queremos nos desculpar com vocês, queremos que vocês nos perdoem por a gente ter brigado na frente de vocês. Vocês estão me entendendo? Primeira coisa que irrita filho é eles verem que os pais não estão bem. Agora presta atenção. Tem pai que quer dar nó no filho. O que eu estou falando para vocês eu falo há muitos anos. Tem pai que tem uma briga velada. Eles não conversam, eles não resolvem, eles não têm proximidade, eles não se tocam. Vocês acham que eles estão em paz ou estão em guerra? Vocês acham que o filho vai absorver ou não? Vai. Porque briga
não importa se ela é pública ou se ela é velada, filho faz a leitura disso. E fez a leitura, adoeceu, vai irritar, ou para dentro, ou para fora. Vai produzir aquele orge dentro dele. Vocês estão conseguindo entender? Por quê? Porque os pais estão em briga sem se resolverem. E vou mais longe. Isso não importa a idade do filho. Aí vamos mais longe. Tem homem que pode atritar com a mulher. E a mulher é muito discreta. Então o filho vai levar um pouquinho mais de tempo para perceber. Vocês estão entendendo? Tem homem, por exemplo, que pode ser só exigente com a mulher, e a mulher é discreta, tenta proteger as crianças, mas a médio prazo os filhos vão ver isso daí. Quanto mais eu manifesto, mais o filho percebe. Então a discrição, ela é vital, porém ela não é suficiente para proteger. Tudo bem? Tá dando para ir? Aqueles atritos explosivos, esses consomem mais os filhos. Aqueles atritos repetitivos, esses vão consumindo mais ainda os filhos. Porque o filho vai cansando de ver a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e aquilo não se resolve nunca. Meus queridos, como isso é delicado. Como isso é delicado. Como isso é sério. Então a primeira coisa que irrita, atrito conjugal. Tudo bem? Posso avançar um pouco mais? Segunda coisa que irrita, falta de tempo. Vocês lembram? Jesus tem, eu estou sendo repetitivo, mas como diz Paulo aos Colossenses, a mim não me desgosta e é salvação para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. O Pai fala ao Filho aos 30 anos de idade. Tudo que Jesus viveu como filho é para mim e para você, não foi para ele. Este é meu. Ele é filho. Ele é amado. E eu tenho todo o meu prazer nele. Prestem atenção. Coube ao Espírito Santo de Deus colocar o pronome possessivo meu. Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. Vocês querem ver? Não movam o corpo, não. Ninguém move o corpo. Ó, o André está abraçando a Betula. Possivelmente ele é mais sensível. Ele é mais sensível? É. O Ivan está abraçando a Juliana. Possivelmente ele é mais sensível. Ele é mais afetuoso. Ó, você está agarradinha. Possivelmente ela é mais sensível. Tem pessoas que têm um senso de pertencimento maior que os outros. Se você tem um filho assim, não basta você fazer isso daqui 2 vezes por dia. Porque se ele tiver necessidade de 15 vezes por dia, ele só vai relaxar a hora que você fizer 15 vezes por dia. Todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento. Todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento. Isto precisa ser atendido dentro da realidade dele, não dentro da nossa realidade. Geralmente, hoje nós estamos começando a nos livrar disso, mas a minha geração ainda dizia assim: imagina, meu pai não me deu nada disso e eu estou aqui. A gente julga dessa forma, mas esse não é o raciocínio. O raciocínio é: qual é a necessidade? A gente para e a gente atende dentro da necessidade.
Aí, o assunto é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério, que esse assunto de pertencimento, dele derivam quase todos os problemas de ordem emocional do ser humano. Meus queridos, isso daqui cumprido num filho, você tem um adulto equilibrado. Uma dessas etapas não cumprida no filho, você vai ter um adulto doente, um adulto problemático. Então nós temos que saber fazer o discernimento de cada filho. Agora, até os 12 anos de idade, em especial, quem que dá o senso de pertencimento? Mamãe. Qual é o principal papel da mulher dentro da Bíblia? Formar pessoas, criar vínculo, trabalhar pessoas. O principal papel de uma mulher nas Escrituras é gente. Quem faz esse movimento de equilíbrio é a mulher. E até os 12 anos, qual é o papel do pai? Não, também. Ele também vai fazer a mesma coisa. Mas ele vai ter uma ênfase maior com limites, como a gente já viu há um tempo atrás. Certo? Por exemplo, se uma mãe morrer, o pai pode equilibrar. Mas, meus queridos, em especial, a mãe tem que fazer esse movimento de pertencimento. Aí, eu quero morrer com esta geração atual que empurra a mulherada para o trabalho, fora de casa. Mas eu quero morrer. Porque como nós vemos, o que perturba a casa herda o... Você quer colher vento e depois ter o risco de colher uma tempestade? Tira uma mãe equilibrada de perto do filho. Agora não basta estar perto do filho. Tem que estar perto do filho e estar equilibrada. Porque se ela descompensar, também não ajuda. Como nós vamos ver ainda outros pecados que podem ter. Então, o senso de pertencimento do filho é extremamente importante. Meus queridos, por que o mundo está convulsionando? Porque falta este equilíbrio que eu estou falando para vocês. O que eu estou dizendo é o seguinte: tendo condições da mulher estar dentro de casa e inteira, é o melhor. Tendo condições. Agora, não é uma questão de estar dentro de casa, porque tem mulher que está dentro de casa e está atravessada com aquilo lá, ela não quer estar lá, também não ajuda. Ela tem que entender o papel dela. A Bíblia não traz um texto que proíbe a mulher trabalhar dentro de casa, de trabalhar fora de casa. A Bíblia não traz um texto. Porém, a Bíblia, em todos os textos, diz que esse papel é do homem, não é da mulher. A Bíblia é claríssima que o papel da mulher é cuidar de gente. Meus queridos, seria legal, mas não vai dar pegar um ou outro testemunho do nosso meio, do que aconteceu no nosso meio aqui, de pessoas que viveram essa realidade e mudaram essa realidade, para a gente entender o valor disso. Eu e a Alessi tivemos ocasiões de dividir um picolé para os 2 filhos, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. Mas, queridos, a gente olha para trás e como que valeu a pena. Tudo bem? Segunda coisa, pais que não dão o senso de pertencimento. O senso de pertencimento vem de 2 formas. De que jeito que o meu vem? O meu vem por tempo. Eu dou tempo para a criança. E o meu vem por toque. Filho tem que ter as 2 coisas. Filho tem que ter tempo e tem que ter toque. Aonde a gente vê isso? Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. A Bíblia atrelou amor ao tempo. Em João, o texto diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai
é quem o revelou. Onde é que o Filho amado habitava? Ó, fazer isso com um homem. Onde que o Filho amado habitava? No seio do Pai. Filho tem que ter toque e tem que ter tempo. Você fez essas duas coisas, você livra ele da irritação. Segunda coisa que irrita. Terceira coisa que irrita. Tudo bem? Está todo mundo aguentando? Terceira coisa que irrita. Rigidez. Perfeccionismo. Um controle excessivo. Gente rígida é aquela pessoa que tem que ser do jeito que ela pôs na cabeça dela. Vocês estão me entendendo? Meus queridos, eu levanto as duas mãos em rigidez. Lá em casa o assunto foi sério. Eu fui muito perfeccionista. Mas muito. Aos 15 anos de idade eu morava sozinho em Curitiba. Quando eu ia limpar meu quarto, eu fazia isso uma vez por semana. Eu tinha que passar pano no estrado do colchão. Eu tinha que tirar a poeira do estrado do colchão. A Alessi diz que eu sou o sonho de consumo dela de diarista. Ela não vê a hora de eu me aposentar. Imagina uma mente rígida. Rígida. Oi? Quebrar a minha rotina. Imagina uma pessoa rígida. Tem que ser daquele jeito. Qual é o grande problema do perfeccionista? Só tem um jeito certo de fazer as coisas. O dele. E a grande maioria das coisas tem um monte de jeito de fazer. Agora, eu ser rígido na limpeza do estrado da cama tem um peso. Mas eu pegar os meus filhos e jogar sobre eles que só tem um jeito certo, vocês estão me vendo? Só tem um jeito certo de fazer as coisas. É aquele jeito que eu determinei. Queridos, eu afundo a criança na irritação. Mas eu afundo ela na irritação. Porque é muito cansativo estar perto de uma pessoa rígida. Isso é toque? Não. A rigidez pode levar ao toque. O que é o toque? Transtorno obsessivo compulsivo. É a pessoa que cria rituais. Né? Por exemplo, eu levantava muitas vezes para ver gás, para ver janela. Eu tinha um senso de limpeza exacerbado. Arrumar o banheiro antes de tomar banho? Pode. Gente, isso daí irrita. Aí, a Jéssica tem 8 anos de idade, o André 12. Eu vou dar uma palestra na escola evangélica, na escola que eles estudavam. Levantei de manhã, fiz o café. Eu sempre fui muito afetivo. Mas olha o nó que eu vou dando na cabeça do filho. Muito afetivo. Mas virei para os dois depois de ter feito devocional. Vocês prestem atenção. Vocês são a minha cara naquele colégio. Eu não quero ter problema com o que eu vou pregar. Vocês entenderam? Os dois arregalaram um olho desse tamanho. Foram para o colégio. Tá bom. Eu fui fazer meu devocional. Abri a Bíblia e o Senhor falou comigo. Pois é, César. Quem é a minha cara nessa terra? Agora você quer que eu comece a falar para você o que você faz de errado, que não expressa quem eu sou? Chamei os meus filhos quando eles chegaram da escola, conversei com a Alessi, chamei eles. E daquele dia em diante, meus queridos, o André tem 24, tem 12 anos isso. Daquele dia em diante eu dei permissão para os meus filhos errarem. Foi uma libertação para mim. Pais bravos, pais exigentes, pais com alto nível de desempenho, filho rígido. Ou relaxado ou rígido. Gente, olha o princípio do pecado na Bíblia. O bem que eu prefiro eu não faço, mas o mal que eu detesto eu
pratico. Você detestou uma atitude do pai e da mãe? Pode escrever. Você vai repetir aquilo. Se sofreu passivamente, você vai fazer ativamente. Exatamente. A gente pode aprender por admiração ou a gente pode aprender por rejeição. Eu não quero, 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 eu não quero. O problema é que enquanto você diz eu não quero aquilo, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo, você está olhando aquilo. E aí vai repetir o padrão. Está fazendo sentido para vocês? Rigidez irrita. Quem aqui é perfeccionista, levanta a mão. Levanta e segura. Quem aqui é rígido, levanta a mão. Quem aqui tem uma tendência de estar sempre certo, levanta a mão. Ó, como é que a gente vai? Então, gente, os mais velhos herdaram o vento? Herdaram, né? Quem perturba a casa herda o vento. Planta-se vento, colhe-se tempestade. Aí na vida adulta nós vamos ter que lançar mão de um texto, se não me engano, de Amós, que diz assim, que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Aí nós vamos ter que recorrer ao Senhor, para Ele nos mostrar como sair daquela tempestade que nós semeamos. Meus queridos, se você estiver vendo que você pecou nisso daqui, sente com o seu parceiro, confirme com ele o tamanho do estrago que você fez, peça perdão a Deus, chame seus filhos, peça perdão a eles e comece a ter uma atitude de mudança. Porque tudo começa no arrependimento. Para nós, tudo começa no arrependimento, não é no entendimento. Tem um autor cristão que diz que a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. Eu posso entender aqui, mas não absorver aqui. Vocês estão conseguindo entender? Então não basta vocês estarem me entendendo, porque o arrependimento genuíno e verdadeiro só vem com a confissão e com o deixar. Você tem que confessar, mas você tem que também deixar. Levantar a mão aqui é um pontapé inicial, mas está longe de ser o caminho. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não basta eu confessar, assim como não basta eu deixar. Eu tenho que confessar e deixar. O que mais irrita? Já vimos 3 coisas. Atrito conjugal, aberto ou velado. Já vimos falta de tempo e já vimos rigidez. 4ª coisa que irrita um filho: agitação. Pressa. Vamos. Eu não acredito que você ainda não está pronto. Pressa irrita. Uma pessoa, quem aqui é atrasado? Levanta a mão. Pessoas atrasadas são pessoas irritantes. Ou eu estou errado? Assim, a gente ser pontual é uma coisa boa, mas é mais, eu estou falando de mais do que ser apenas atrasado. Eu estou falando de agitação. Queridos, acho que eu já falei isso para vocês lá atrás. Quanto tempo leva para ferver 1 litro d'água? 5 minutos. Vamos colocar ali numa chama moderada. Sei lá, 5 minutos. Quanto tempo leva para essa água voltar à temperatura normal? Você agita um filho, você ferve ele. Aliás, uma das palavras ira significa ferver no grego. Um dos originais significa ferver. Você ferve um filho em 5 minutos. Mas, meu querido, fazer esse filho voltar ao estado normal dá uma mão de obra enorme. Você está conseguindo me entender?
A agitação faz isso. E eu posso agitar através de muitas coisas. Por exemplo, eu posso agitar através da cobrança. Você fez a tarefa? A tarefa está feita, né? Eu falei à tarde, falei à noite, falei antes de ir para a aula. Eu falei 3 vezes. Qual é a necessidade de falar 3 vezes a mesma pergunta? Vocês estão me entendendo? Essa cobrança, ela agita o filho por dentro. Eu não acredito que de novo estão me perguntando isso. Ela vai agitando o filho por dentro. A pressa faz a mesma coisa. Vamos. Temos que ir agora. A distância agita. Eu posso me distanciar. Eu sou o pai do Ivan. Ô Ivan, olha o meu tom de voz. A proximidade abaixa o tom de voz. Ivan, vai lá e faz tal coisa para mim. Olha uma coisa que agita. Falar com distância. Eu vou dar uma opinião para os irmãos, eu tenho habituado a dar, porque os irmãos eles não têm noção do que eles fazem. Não morem com filhos pequenos em casas grandes. Porque numa casa grande, o que você se obriga a fazer? Então os irmãos estão entendendo. A casa pequena obriga a gente a se aproximar. Parece uma besteira, mas é uma besteira que ajusta. Vocês estão me entendendo? Olha o que nós descobrimos com os nossos. As crianças eram pequenas e teve um período, os nossos sempre ficaram com os nossos, com a gente na reunião da igreja. Sempre. Mas sempre ficou com os nossos. Eu nunca tive que sair de um púlpito para ir corrigir um filho, apesar que eu faria se fosse necessário. Porque a gente sempre ensinou eles, mas teve um período que foi difícil de manter os dois quietos. Mas eles agitavam demais na reunião. Aí, a Leci, como é próprio de mulher, teve uma percepção. A gente pegava o domingo à tarde, ia almoçar na casa de um irmão, com as crianças pequenas, ficava brincando até 3, 4 horas da tarde. A reunião era 7. Ia para casa, tomava aquele banho apressado, eles tiravam um cochilinho, a gente tirava eles no meio do cochilo e ia para a reunião. Chegava lá, eles estavam alterados. O que nós aprendemos? A hora que dava 1, 2 horas da tarde, vamos para casa. Ele baixava. Depois que ele baixava a fervura dele, aí a gente ia dar aquele banho tranquilo, sereno, bem vinculado, trocava de roupa, aí conseguia ir para a igreja tranquilo. Aí, você vem na igreja ralhando com a criança. A criança faz o que na mente dela? Mas que lugar ruim de estar. Vocês estão me entendendo? Gente, irrita. Na vida adulta, ele vira e diz assim: quero ir não, vou não, quero ir não. Porque é um ambiente onde houve muita recriminação na cabeça dele. Meus queridos, olha o tamanho da besteira que eu estou falando, da bobagem. Mas olha o tamanho da tempestade que a gente colhe, sem perceber. Vocês estão conseguindo entender o que está sendo dito? Então, essa agitação, ela é delicada. Quanto mais tranquilo é o ritmo, mais estável é o filho. Quanto mais agitado é o ritmo, mais instável é o filho. Aí você não sabe exatamente onde ele vai dar mais tarde. Faz sentido? Por isso que filhos pequenos, aqueles irmãos que servem na igreja, com filho pequeno, você eleja um serviço. Não mais que um. Porque mais importante que o teu serviço na congregação, com os santos, é você edificar seus filhos. Porque eles são o testemunho de Cristo da próxima geração. Está fazendo sentido das coisas que agitam? Quinta coisa. Abram em Isaías 32, 17.
Semana que vem falamos do pecado da fala e dos pecados de abuso. O efeito da justiça será paz. Meus queridos, dá para fazer justiça sem verdade? Não. É como se o efeito da verdade fosse a paz. O efeito da justiça será paz, repouso e segurança para sempre. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quinta coisa que irrita: injustiça. Por injustiça, eu vou dizer o seguinte: comparação. Vocês querem ver coisa curiosa? Todos os irritados de 5 para mais, de 5 a 10, de 0 a 10, aqueles que derem uma nota de mais de 5 na sua irritação, levanta a mão. Levanta e segura, por favor. De injustiça. Aqueles irritados por injustiça, levanta a mão. Esses, os que não foram comparados, abaixem a mão. Os que foram, segura. Olha lá. Quase todos. Comparação só serve para duas coisas: por alguém acima e alguém abaixo. Se eu comparar os dois, um vai se sentir no tamanco, mas eu sou o cara, hein? Outro vai se sentir lá embaixo. Vocês estão me entendendo? A comparação é altamente irritante. Filhos são diferentes. A gente pode dar um modelo de uma pessoa, porque isso não é errado, mas eu não posso comparar. Me deem um texto nas Escrituras em que Jesus foi comparado. Mas me deem um texto. Que, aliás, Jesus comparou um discípulo com outro. Então, comparação é uma expressão de injustiça. Isso irrita. Segunda coisa, aí eu vou tecer alguns comentários em cima disso. Predileção irrita. Você preferir um ou outro. Tem predileção por gênero. Eu posso gostar mais de um gênero do que de outro. Eu gosto mais de mulher do que de homem. Eu gosto mais de homem do que de mulher. Predileção irrita. Agora eu vou dar um testemunho do que eu vivia em casa. O André, ele viveu com um pai bravo. Eu comecei a corrigir aos 12 anos dele. Que eu fui atrás de corrigir isso daí. Então qual foi uma das queixas dele? Porque a Jéssica, porque a Jéssica, e porque a Jéssica. É porque a Jéssica, comigo não foi assim, mas com a Jéssica, ele começou com isso lá pelos, acho que 16, 17 anos ele começou a manifestar. O André é muito discreto, mas por essa idade ele começou a pôr para fora, já tinha mais abertura, eu já era bem mais tranquilo, e ele começou a manifestar. E quando ele começou a repetir isso, aí então eu parei, eu e a Alessi começamos a conversar. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que a Jéssica não foi predileta. Porque ele tratava como se houvesse injustiça. Mas nós descobrimos duas coisas. A primeira: André, você é o mais velho. E por ser mais velho, infelizmente foi o mais judiado. Então, filho, me perdoa. Porque eu errei com você. Sua irmã tem 4 anos de aprendizado na sua frente. Ela pegou um pai 4 anos mais maduro. Deu toda a diferença do mundo na cabeça dela. Primeira coisa então, filho, me perdoa porque nós exigimos de você mais. Nós amadurecemos através do teu modelo. Então você me perdoa por isso. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, a Jéssica é diferente de você. Ela tem esse defeito. Porém, ela tem essa virtude.
você tem esse defeito, porém você tem essa virtude. Está vendo que é tudo igual, filho? Que é tudo igual. Então ele tinha um sentimento que não era de todo adequado. Ele pressentiu algo que foi verdadeiro. Em que? Ele pegou um pai mais doente, mais desajustado. E a Jéssica pegou um pai mais maduro. Então é óbvio que houve, digamos assim, uma certa injustiça. Até ali não está errado. Mas no sentido de predileção, ele estava equivocado. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Tem filho que é mais sensível. E por sensibilidade pode se sentir mais injustiçado. Então nós temos que saber se a injustiça está nos pais ou se a injustiça está na sensibilidade do filho. Vocês estão conseguindo entender? E ali então resolver isso. Predileção. Outra coisa que é injusto. Pré-julgamento. Você pré-julgar um filho. Você corre o risco de ser injusto com ele. Você está me entendendo? Você não sentar e perguntar para ele a coisa, mas você já tratar com uma dureza excessiva, sem ter perguntado para ele exatamente o porquê daquele comportamento dele. Queridos, o bom juiz, ele levanta toda a verdade possível antes de dar a sentença. Por isso que eu estou dizendo para vocês que justiça está atrelada à verdade. Então aqueles pais que pré-julgam, dando nomes, mas esse nós vamos falar semana que vem sobre os erros de fala. Aqueles que pré-julgam o filho, esses cometem injustiças contra eles. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos. Amém?